2 Coríntios capítulo 12, verso 1 em diante. Todos encontraram? 2 Coríntios 12, verso 1. Glória a Deus. Fala aqui da visão celestial e o espinho na carne. Fala sobre a visão espiritual e o espinho na carne. Amém? Diz assim o verso 1: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Quem está falando isso? Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele disse no versículo: de um homem desse, aí sim eu vou gloriar eu, mas não de mim mesmo, porque não me gloriarei nas minhas fraquezas. Verso 6: porque se quiser gloriar-me, não serei neste, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim, ou para que desviasse de mim. Verso 9: disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Filipenses 2, um pouco para frente, verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na figura de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Paulo, ele fala sobre um homem que ele viu ser arrebatado até o terceiro céu. E ele diz assim que através desse homem ele podia se glorificar, mas não através dele próprio. Ele diz assim: eu não me gloriarei em mim mesmo, mas nele eu poderia me gloriar, porque ele viu ali aquilo que Deus tinha feito através dessa visão que Paulo estava tendo. Era uma visão e revelação de Deus, que Deus estava revelando para ele. Mas vem até ele um espinho na carne, e ele fala que esse espinho só veio por causa das revelações que ele tinha, por causa daquilo que ele fazia, mas que para ele não se exaltar, para que ele não se exaltasse a si mesmo. Então veio esse espinho na carne. Mas quando ele pede para Deus tirar, Deus fala para ele, Jesus fala para ele: a minha graça te basta.
Quantas vezes nós nos apegamos dessa forma? Ah, Senhor, se o Senhor me curar, eu faço. Ah, Senhor, se o Senhor tirar essa luta, eu vou mudar. Ah, Senhor, se o Senhor me dar um serviço melhor, eu vou mais para a igreja, né? Como contei um caso de uma pessoa, vou ofertar mais, vou dar mais dízimo, vou dar mais oferta. E acabou que aquela pessoa que está dizendo, não aconteceu isso. Ela acabou saindo da igreja. Ela acabou saindo. Porque ela queria tanto aquele serviço, tanto, que aquele serviço acabou tirando ela da igreja. Ela não tinha mais tempo para vir para a igreja. Começou a ganhar bem mais, mas a jornada de trabalho dele acabou complicando para a obra, ele não conseguiu vir mais para a igreja. Então, quantas vezes a gente pede tanta coisa para Deus, né? Então vem Deus fala assim, olha, o teu salário já te basta. Olha, isso aí que você tem, tá bom. Se você granjear mais daí para frente, glória a Deus, mas se não, tá bom. Quantas vezes Deus fala isso? Quantas vezes eu falei antes de pegar esse carro aqui, para mim o Corsa estava bom? Quantas vezes eu falei, Senhor, tá bom. A gente está indo, está fazendo a obra, está indo, está voltando. O Senhor tem abençoado, nunca nos deixou na mão. Mané mesmo sabe disso, que é um dos que mais conhece a gente há mais tempo. Só para Florida foi mais de 5 anos aquele carro. E ele nunca deixou a gente na mão. Então eu sempre falava para Deus. Aí um dia uma pessoa amiga me falou assim, não, mas você não pode pensar assim. Eu falei, mas eu penso. Se Deus me der, amém. Se Deus não der, não tem problema. Aí passados uns dias eu voltei lá e falei assim, pai, você falou aqui, ficou martelando na minha cabeça, rapaz. Deus vai te dar só por causa daquilo. Porque você falou que se Deus te der, bem, se não der também. Eu falei, Deus vai te dar. Deus vai te dar condição para você ter. Porque você não tem isso no coração. Ele quer dizer assim, eu já tenho, eu já olho mais para o lado material. E você olha para o lado espiritual. Então aqui Paulo, ele estava vendo os dois lados. Tanto o espiritual quanto o carnal. Só que quando chegou no carnal, ele não estava aguentando mais. Falou, Senhor, tira de mim esse fim da carne. Desvia de mim. E Deus vai falar, olha, não, a minha graça te faz. Porque se eu tirar a minha graça de você, aí é que você não fica em pé. Aí é que você vai cair. Aí é que você não vai conseguir. Muitas vezes Deus, ele faz isso com a gente. A minha graça está te sustentando. A minha graça está te fortalecendo. Se eu tirar, você vai perder a graça. Então é melhor a gente ficar com a graça, mesmo com as lutas, com as dificuldades. Por isso que Paulo ele fala no último versículo que nós lemos, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha que interessante que Paulo fala. Depois que Deus fala com ele, que Deus conversa com ele, olha, eu não vou tirar o espinho da tua carne. A minha graça vai te fortalecer. Paulo entende, falou assim, então da agora para frente, nem eu vou sentir prazer na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, eu vou sentir prazer na minha fraqueza. Nas injustiças, nas perseguições, nas injúrias. Então Paulo, ele reconhece que o que Deus estava dando para ele era muito mais do que ele poderia querer ou poderia ter. Porque Paulo tinha ali as visões, Paulo conseguia ter visão e revelação de Deus de algumas coisas. Quantos de nós que não tem revelação de Deus de algumas coisas? Principalmente do pecado. Deus revela, não faça, não cometa esse pecado. Se você fizer isso, você vai ficar preso nisso daí. Então a gente precisa buscar na palavra de Deus fortalecimento para poder se manter forte. Quando Romanos 8:31 fala assim, que diremos à vista dessa coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, a espada? O que vai nos separar? E Paulo aqui diz assim, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Aí se você olhar Filipenses 4, o verso 12, ele fala assim, que ele aprendeu a estar contente, tanto na necessidade, quanto na fartura, quanto na escassez, quanto tendo o que comer. Então Paulo, ele começa a entender algumas coisas que o ser humano normal não entende.
Nós que somos cristãos, nós entendemos coisas que o ser humano normal não entende. Ele não consegue entender. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1 e 2, que ele fala assim, que o homem não conhece, não sabe as coisas espirituais, ele só sabe discernir as coisas carnais, porque o homem carnal discerne carnalmente, o espiritual discerne espiritualmente. Ele fala assim, que a cruz para nós é poder de Deus, e para aqueles que perecem, não é perecimento, é sofrimento, é luta. Então Paulo, ele vai nos ensinar a cada dia afirmarmos um compromisso verdadeiro com Deus, com uma frase que eu disse, que até que a morte nos una, Senhor, até que a minha morte te una, me una contigo. Então é muito difícil da gente olhar humanamente algumas coisas e tirar o entendimento daquilo que está acontecendo realmente, porque as pessoas que estão fora, eles vão tentar dizer para você que não, vão tentar mostrar para você que você está errado, que você é fanático, que você é doente, que você não entendeu nada, que fizeram a lavagem cerebral em você, mas é a palavra de Deus. Não é o pastor Tenório, não é qualquer pastor que vai te enganar diante daquilo que você tem revelação de Deus para você. Deus já revelou quem você é, Deus já revelou o que você vai fazer, o que você pode e o que você não pode. Deus já disse, eu sou contigo até a consumação do século, aleluia. Então Deus já revelou. Nada vai interferir na nossa comunhão, nada vai te separar de mim. Então Jesus, quando ele começa a trazer para Paulo revelações do que é o mundo espiritual, Paulo vê aqui, vê Satanás esbofeteando a carne dele, mas ele dá aquilo como um espinho na carne. Tanto é que o texto diz assim, o verso 7, para que não me esbofeteasse pelas excelências das revelações que me foi dado, um espinho na carne. Então ele só teve esse espinho na carne pelas revelações que o Espírito Santo dava para Paulo, pelas visões que ele tinha. Então Satanás, ele coloca esse espinho na carne de Paulo, para que Paulo tentasse tirar tudo aquilo que vinha da parte de Deus. Mas ele fala no verso 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, para que tirasse de mim. Mas ele orou 3 vezes e Deus deu a resposta, olha, eu não vou tirar, a minha graça te basta. Paulo entendeu que ele ia ter que conviver com aquela situação. Quantas vezes nós precisamos entender que nós vamos ter que viver com situações contrárias, situações que a gente não se agrada, que a gente não se alegra, mas a gente precisa conviver. Um exemplo que eu vou dar aqui, eu tenho parentes meus que não querem nem saber do Evangelho, eu vou abandonar eles? Eu tenho que conviver com eles, tenho que amar eles, tenho que amar. Eu só não posso dizer para ele que Deus vai dar salvação, mas eu tenho que amar e tenho que conviver. Então Paulo entendeu aqui que Paulo tinha que conviver com certas situações que não agradariam o coração dele, mas ele não podia fazer nada. A única coisa que ele tinha que fazer era continuar orando, continuar intercedendo. Eu e você, o papel que Deus nos deu foi na força da oração, o joelho dobrado, e a cara não pode dizer, eu não aceito essa situação, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse mal, eu vou interceder e Deus vai fazer. Então, querido, quantas vezes nós passamos, se nós vemos, o irmão Devani passou, por causa de pressão, de qualquer coisa, teve que passar por aquele momento. A gente vai passar momentos difíceis na nossa vida, momentos ruins, mas não é isso que vai nos tirar o foco que é Jesus Cristo. Não é isso que vai nos enfraquecer ao ponto de virarmos as costas para Deus. Isso não vai tirar a essência que Deus colocou em nós. Isso não vai tirar a promessa dele na nossa vida. Isso não muda na nossa vida a história que ele planejou, o projeto dele na minha vida e na minha família, aleluia. É isso que nós precisamos acreditar. E Paulo começa a acreditar. E Paulo começa a escrever, e ele escreve no capítulo 5, que haja em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus.
que sendo Deus, ele não se usurpou para ser igual a Deus. Antes, ele se tornou como um de nós, em figura humana, morreu uma morte de cruz, mas ele não abandonou aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Paulo começa a escrever que todo joelho que se dobre diante dele, e toda língua confesse que ele é Senhor de todos. Paulo começa a escrever coisas extraordinárias a respeito de Jesus, a respeito da salvação, a respeito de Deus. Mas aqui nesse capítulo ele está lutando contra uma doença da carne, contra um espinho na carne, contra um demônio que agia na carne dele. Mas ele começa a dizendo para o Senhor que ele ia sentir prazer, mesmo que ele estivesse na luta, na dificuldade, ele ia sentir prazer, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que ele tinha escolhido para servir, ele sabia o Deus que tirou ele daquela estrada de Damasco, levando para Damasco. Ele sabia que aquele Deus que levou ele até Damasco, que deu aquela visão para ele, para você entender que ele tinha visão. Ele teve uma visão tão clara, que Deus, além de mostrar o homem entrando, deu o nome do homem para ele. Ele cego, ele via Ananias entrando, e ele sabia que era Ananias, porque ele estava orando, e quando Ananias chega, ele fala o nome de Ananias, e Ananias fala assim: olha, Saulo, eu vim aqui porque o Senhor que te apareceu no caminho mandou que eu viesse impor as mãos sobre os teus olhos, para que você torne a enxergar. Então Paulo tinha tanta revelação de Deus, visão de Deus, que ele via Ananias entrando dentro daquela casa. Como que ele viu? Ele estava cego, ele não estava enxergando, mas nos olhos espirituais ele tinha visão, ele enxergava mais do que uma pessoa que enxergava normalmente com os dois olhos. Porque quando nós temos visão de Deus, a nossa visão humana, ela se torna infrutífera, ela se torna nada. Porque quando temos a visão de Deus, nós olhamos além, nós enxergamos lá na frente. Nós temos que pedir a cada dia que Deus nos dê visão, é a visão de águia, para que enxergamos lá na frente. Um problema, para que possamos nos desviar daquele problema. Uma situação contrária, que nós podemos sair daquela situação, mas se ela vier, que nós tenhamos prazer de passar por ela, de viver ela, e de chegar na frente e falar: eu sobrevivi, eu atravessei, eu consegui, aleluia, aleluia, glória. Como aquele louvor fala: eu sobrevivi. Nós somos sobreviventes de Deus, querido. Nós sobrevivemos a todo dia palavras contrárias, de alguém que diz assim: ah, lá vem mais um crentinho, ah lá, mas já vem outro, já vem a outra, se importa desse jeito, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Quantas vezes você vai ouvir isso? Ah, não toma mais cerveja, não bebe mais pinga, não faz mais nada, ah, agora é só igreja, agora é só oração. Aí fala assim: o Luiz já fala, é mais doido aí, não abre igreja na casa deles. A glória de Deus. Então as pessoas, eles vão começar a atacar a gente naquilo que a gente tem. O que aqueles presidentes falaram para o outro? Nós temos que atacar Daniel na religião dele, no Deus dele. E outra coisa, a gente não vai pegar ele em fato. Ele é correto, ele é um homem correto, ele não vai, ele é um homem temente. Então nós temos que pegar ele naquilo que ele faz. O que Paulo fazia? O que Daniel fazia? Aquilo que Paulo fez: orou 3 vezes, e Daniel orava 3 vezes por dia. E eles começam a ficar de olho em Daniel, e eles veem Daniel orando de joelhos. O que eles fazem? Vai no rei: ó, rei, é o seguinte, o cara lá que o senhor colocou ele como presidente, está lá, ó, dobrado o joelho, mas não é diante da sua estátua não, é diante do Deus dele, que o Senhor falou que 30 dias, quem se prostrasse diante de qualquer outro Deus, a não fosse pela sua estátua, era lançado na cova dos leões. Então nós vamos ver que nós vamos ter esses ataques todos os dias da nossa vida. Isso é um instinto que estava na carne de Daniel. Era um instinto que estava na carne dele. Mas ele não deixou de orar. Ele não deixou de adorar o Deus dele, ele não deixou de exaltar o Deus dele, porque tinha
tinha escrito contra ele, não deixou de fazer. Ele não importou, falou assim: eu tenho prazer, mesmo que eu vá para a cova dos leões, eu tenho prazer em dobrar os meus joelhos e adorar o Rei dos Reis, o Senhor Deus dos céus, que criou os céus e a terra. Eu não me prostro diante da tua estátua, diante daquilo que você colocou, eu me prostro diante do Deus vivo e poderoso. Então o que nós precisamos olhar para esse texto é que Paulo começa a entender o que ele tinha com Deus e o que ele tinha com os homens. E Paulo começa a trabalhar de uma forma diferente, de somente glorificar o nome do Senhor. E ele vem e ele escreve isso maravilhoso no texto de Filipenses 2:5. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, outras traduções falam, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente de morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Oh, aleluias, glória a Jesus. Paulo começa a ter visões e revelações, e começa a escrever, começa a colocar no papel tudo aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo revelava a ele. Então nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo tem revelado a nós. Ele já revelou algo ao teu coração, ele já revelou algo para a sua família, ele já revelou algo para o seu ministério, para o seu chamado. Basta nós acatarmos e agarrarmos aquilo que ele colocou nas nossas mãos, porque ele manda dizer para mim e para você nessa noite, que sobre as nossas mãos há poder para expulsar demônios, há poder para pisar cobras e escorpiões, há poder para vencer a força do maligno, e dano nenhum ele não nos fará. Aleluias. Porque é revelado por Deus, não é revelado pelo homem, vem a revelação do Espírito Santo. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você pode tudo naquele que te fortalece. Aleluia. Que a partir de hoje nós possamos olhar para esse texto e entender, Paulo também passou por momentos difíceis, momentos de dificuldade. Se você olhar em Atos 14, verso 19, diz que Paulo foi apedrejado, espancado, ao ponto de eles acharem que ele estava morto, e eles arrastaram ele para fora da cidade, para esconder Paulo. Mas Paulo reaparece, mais vivo do que nunca, mais forte do que nunca, mais extraordinário do que nunca. E aquelas pessoas não entendem porque que Paulo estava daquele jeito, se eles tinham espancado ele até a morte, como que ele agora estava de pé, como que agora ele estava pregando, como que agora ele estava escrevendo as cartas, para dizer para as pessoas que Paulo, para ele dizer assim, como está aqui no versículo, capítulo 1, verso 1, para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Oh, aleluias. Quando ele fala em Gálatas também 2:20, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim, que morreu no meu lugar. Paulo está dizendo assim: olha, eu vou viver agora para Cristo, porque Ele se entregou por mim, Ele morreu por mim na cruz do Calvário, e agora eu vou, então não vivo mais eu, mas Ele vive em mim, Cristo vive em mim. Que nós possamos nessa noite, dentro dessa palavra, nós entendermos quem nós somos nessa geração, quem você é nesse mundo tão tenebroso, nesse mundo de guerra, nesse mundo de ódio, nesse mundo de falta de amor, falta de compaixão, falta de compreensão, porque é o que nós estamos vivendo hoje. A gente vê, se você hoje olhar, você vê, até no trânsito, se você dá uma buzinada para pedir uma passagem, o cara já quer te matar, já quer te espancar. Então hoje nós estamos vivendo um momento mais crucial da nossa vida, e Jesus diz que isso aconteceria. Jesus deixou escrito isso. Isso não é da cabeça do homem, isso foi escrito pelo Espírito Santo de Deus.
que haveria esse momento, haveria esses problemas entre homens, mas nós não vivemos para homens, nós vivemos para o Espírito Santo de Deus, nós vivemos por um chamado, nós vivemos por uma promessa, nós vivemos por uma promessa de Deus, dizendo assim: eu sou contigo, eu sou o teu refúgio e fortaleza, o teu socorro bem presente na tribulação. Então não importa o que aconteça conosco, Ele é por nós, Ele está a nosso favor. Nós precisamos espalhar para o mundo aquilo que a palavra de Deus tem falado. Então esse texto, simplesmente alguém vai falar: mas eu estou tão cansado, eu não aguento mais, o meu corpo dói, a minha cabeça dói, tudo dói, parece que tem um espinho entrando na minha carne. Vai falar a mesma coisa que Paulo falou, e Jesus vai falar para mim e para você: a minha graça te basta. Continua firme, levanta a sua cabeça, olha para os céus, olha para o alto, para os montes, que é de lá que vem o teu socorro. Teu socorro vem dos céus, do Deus que criou os céus e a terra. O nosso socorro não está no nosso trabalho, não está na nossa juventude, não está na nossa beleza, não está na força do nosso braço. O nosso socorro está no Senhor. O nosso socorro é o Senhor. E o socorro de Paulo, ele entendeu que era o Senhor. E nessa noite, uma noite de quarta-feira, uma noite ao qual nós saímos da nossa casa, alguns trabalhou bastante, cansou, está cansado, mas viemos aqui para recarregar as nossas baterias, para sabermos que amanhã podemos enfrentar um espinho muito grande, mas esse espinho pode ser contornado com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus sobre a nossa vida. Alguém pode olhar para você e dizer assim: eu queria ter a alegria que essa pessoa tem, eu queria ser feliz como ela é, eu queria fazer o que ela faz, mas eu não consigo, porque as pessoas estão tão sobrecarregadas de tantas coisas que elas não conseguem ver a glória de Deus. E Paulo diz que os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus. Ele simplesmente não vê a glória de Deus, porque os deuses desse século cegaram. Qual é o Deus dessas pessoas aí fora? Como falei dessa pessoa, ela não quis dizer qual era o Deus dela, mas o Deus dela não era Jesus. Ela deixou bem claro: o meu Deus não é o seu Deus, porque a pessoa estava falando sobre Jesus, que Jesus morreu para nos salvar. E ela falou assim: que Deus é esse? Aonde ele está? Que eu não vejo. Agora o meu Deus eu vejo. O Deus dela é um Deus que ela pode pegar. Ela pode pegar na mão, pode. Nesses dias eu vi uma pessoa, carregando coisa daquele no braço, e aquela pessoa veio algumas vezes nos cultos, e ouviu sobre aquilo, mas entrou aqui e saiu aqui, e dizendo que aquilo ali era a proteção, e que ele era devoto àquilo ali, que ele tinha devoção por aquilo ali. Então são deuses que são pegáveis, eu posso pegar. O nosso Deus ninguém pega, ninguém vê, nós precisamos sentir e obedecer. O nosso Deus é o Deus da palavra. Esse livro fechado é um livro comum, mas aberto é a boca de Deus falando com cada um de nós. Por que as pessoas não entendem isso? Porque não abrem, não querem conversar com esse Deus, querem conversar com outros deuses. Que nós possamos nos fortalecer a cada dia, para vencermos cada obstáculo que vem sobre as nossas vidas. Você pode se preparar, porque enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos ter que lutar contra o mal. Nós vamos ter que provar para as pessoas que nós não precisamos dos deuses deles. Nós precisamos de um Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus de toda a terra, que é o Deus de toda a humanidade, que é o Deus que cuida, que é o Deus que guarda, mas também que é o Deus que vai julgar todos, como nós terminamos. Todo joelho se dobre e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor de todo para Deus Pai. Amém?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por mais esse momento tão maravilhoso, que essa palavra fique no meu coração e no seu coração. Não importa o tamanho da luta, o tamanho do espinho, o importante é o tamanho do seu Deus. O importante é o tamanho da sua fé em Deus. Você que tem fé e sabe que Deus é o Deus do impossível, a sua fé alcança além do que os homens normais possam ver. Os teus olhos espirituais enxergam. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra, por esse momento. Agradeço ao Senhor, Pai, por cada nome que eu coloquei aqui, daqueles que precisam de uma intervenção, aqueles que vão passar pelo médico, aqueles que já passaram, aqueles que vão fazer exames, aqueles que já fizeram exames. Pai, que o Senhor venha dar o veredito, Pai, que o Senhor venha dar aqui todos os exames, para que uma doença que não haja, que seja, Pai, negativo, mas para a saúde que seja positivo. Eu oro, abençoando a cada um nessa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos os dias da sua vida, e o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe.